E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ulisses aqui falando sobre os informativos do Supremo Tribunal Federal, especificamente o caso da ADI 4273 do Distrito Federal, que trata de matéria tributária, mas fundamentalmente de questão penal, embora elas se cruzem nesse assunto. Vamos lá para o ipsis literis. São constitucionais por não violarem os preceitos do artigo 3º e 5º caput da Constituição Federal de 88, tampouco o princípio da proporcionalidade, sob a perspectiva da proibição da proteção deficiente, dispositivos de leis que estabelecem a suspensão da pretensão punitiva estatal em consequência do parcelamento de débito tributário, bem como a extinção punibilidade ao agente, se realizado o pagamento integral. Traduzindo para vocês, isso significa que uma lei pode determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em matéria penal e a consequente extinção da punibilidade caso este débito venha a ser pago. Perfeito? Inicialmente, é válido nós tratarmos da prescrição em matéria tributária, depois eu vou levar vocês para a questão penal e aí a gente faz um encerramento. Em matéria tributária, a gente sabe que uma das hipóteses expressamente fixadas no Código Tributário Nacional sobre a suspensão da exigibilidade tributária, e aí não confundam com a extinção e tampouco com a exclusão, eu estou falando da hipótese de suspensão, é o parcelamento. O contribuinte realiza esse pedido, apresenta um plano de parcelamento, o fisco o aceita e, a partir daí, nós temos uma obrigação de trato continuado, uma obrigação que vai se espalhar no tempo, que a cada mês o contribuinte pagará uma parte daquele débito e, ao final, aí sim, haverá a extinção do débito tributário. Temos, portanto, dois momentos. Quando o fisco admite o pedido de parcelamento, ele suspende a prescrição tributária, porque ele está esperando para ver se o contribuinte vai pagar, se vai tudo ficar nos seus devidos conformes. E no final, quando o pagamento se efetuar, extinguirá a obrigação tributária, porque surge uma das hipóteses de extinção, que é o pagamento integral. Logo, o que nós temos em matéria tributária é que o pedido de parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Isso é diferente da extinção, que causa o término total da relação tributária, embora no final do parcelamento haja o pagamento integral e com o pagamento integral vem a extinção. Em matéria penal, essa lógica também se aplica. Por quê? Porque quando o contribuinte pratica um crime contra a ordem tributária, ele atrai o interesse da última ratio, ele atrai o interesse da última trincheira, e aí nós estamos falando da entrada não só do direito tributário nessa conduta do contribuinte, mas também do direito criminal. E o direito criminal tipifica não só como crime, não só como contravenção penal, mas como crime, porém, dentro de uma dinâmica muito parecida com a qual eu expliquei para vocês anteriormente. Por quê? Porque é possível que o contribuinte, ao realizar o pedido de parcelamento tributário, também consiga a suspensão da prescrição penal. Mas observem, não é qualquer pedido, é o pedido aceito. Eu realizo o pedido, o fisco, a Fazenda Pública, o admite, aceita o meu plano de parcelamento e, por consequência, suspende-se não só a prescrição tributária, mas também a prescrição penal. E ambas aguardarão o pagamento ocorrer. Ocorrendo o pagamento, nós podemos falar em extinção da punibilidade penal, não só em extinção do crédito tributário, de maneira que, se o contribuinte fizer a sua parte, se ele obedecer todas as prestações, o que nós temos ao final é não só o término da relação jurídica tributária, a morte da prescrição tributária, mas também o fim da prescrição penal. Há uma equiparação de efeitos, se vocês forem comparar, entre a prescrição tributária e a prescrição penal. O que ocorre com uma, ocorre com outra. E esse era um raciocínio bastante consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A questão que surge é, uma lei pode tratar expressamente sobre isso?
O Supremo entendeu que sim, trata-se de uma consolidação de um entendimento e também algo que vai ao encontro do princípio da proporcionalidade, em seus desdobramentos de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Por quê? Porque o legislador, ao tratar sobre os crimes contra a ordem tributária, deixou bem claro que o que mais lhe interessa é a reparação do dano e não deixar aquele contribuinte no regime fechado, semiaberto ou aberto. Pouco importa para o legislador o tipo de regime de cumprimento de pena. Pouco importa entre aspas, porque se ele não pagar, é óbvio que ele vai ter que se recolher ao sistema prisional. Mas os parlamentares, na época da edição dos crimes contra a ordem tributária, demonstraram uma preocupação muito maior com o pagamento. Então, se você paga, eu posso te oferecer benefícios penais ou, em determinado momento, posso te dar a extinção da punibilidade. Notem, portanto, que isso vai ao encontro de tudo que eu disse até então. Se o contribuinte cometeu um crime e ele apresenta um pedido de parcelamento, suspende-se a prescrição penal, suspende-se a prescrição tributária. Se ele cumprir esse plano de pagamento e, ao final, pagar todo o seu débito, extingue-se a prescrição tributária e extingue-se a prescrição penal. E como que a gente extingue a prescrição da pretensão punitiva em matéria penal? Por meio de uma declaração de extinção da punibilidade. Logo, uma lei pode reconhecer esses efeitos? Perfeitamente. Beleza, meus caros? Um abraço. Tchau, tchau.